Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Todos os estudos sobre os problemas de relacionamento familiar e altos índices de violência doméstica apontam para a necessidade da promoção de programas de autoconhecimento e de conscientização. É o que várias prefeituras do estado de São Paulo vêm pondo em prática num projeto que leva o nome geral de Homem Sim, Consciente Também. A deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, requeriu a realização de uma audiência pública na Comissão da Mulher aqui da Câmara para estudar a ampliação do programa para outras cidades e até para outros estados. A deputada Rosana está aqui com a gente. Deputada, pelo material que seu gabinete nos enviou para a gente realizar essa entrevista, deu para perceber a gravidade dessa questão, né? Eu vi aqui que só em 2017... Só em São Paulo houve 280 tentativas de feminicídios. Exatamente. Quer dizer, é preciso se fazer alguma coisa, né? É preciso dar um basta nessa situação. E eu chego aqui na Câmara já imbuída dessa missão, porque eu fui jornalista, minha profissão é o jornalismo, e durante 25 anos, Paulo, eu acompanhei muitos e muitos casos, muitas e muitas situações em que as mulheres se tornavam reféns na própria casa, em que as mulheres não tinham para onde ir com os filhos. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, uma das minhas bandeiras tem que ser o combate ao feminicídio. Eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também da comissão externa que vai percorrer o Brasil para levantar as deficiências nas políticas públicas, porque as mulheres, com toda a tecnologia, com todos os avanços, as mulheres estão ocupando mais o lugar no mercado de trabalho, estão abrindo portas e os casos de feminicídio não têm diminuído. O que está acontecendo, né? Qual é o problema do Brasil que não faz o caminho inverso, né? Quando a mulher ganha autonomia, começa a ocupar espaços, né, na sociedade, há de se esperar que esses casos tivessem diminuído, e não foi o que aconteceu. Agora, deputada, a gente percebe o seguinte, que muitos desses casos se devem a uma cultura machista. Exato. Que existe e uma cultura não se muda de um dia para o outro. Às vezes são gerações e gerações até você alterar para melhor, naturalmente, uma cultura machista, a cultura da violência. Que começa na criança também, começa né? lá E começa infância, também, né? Na conscientização da própria mulher, em que ela não deve mais aceitar alguns tipos de comportamento que automaticamente ela vai levando aquilo como se fosse normal, e não é normal, né? Existem muitos tipos de violência, a ameaça, a intimidação, a ironia. A mulher não é obrigada a aguentar nada disso, mas infelizmente a gente ainda vive nessa sociedade machista. Temos que cada vez mais ter mulheres guerreiras que furem esse bloqueio para que esses casos diminuam. Um dos objetivos de promover, como você falou no início aí, a audiência pública, para que a gente compartilhe um programa que deu certo no estado de São Paulo, é justamente para que a gente tenha um novo olhar. Agora, o que a senhora chama de deu certo? Já existem resultados concretos que possam avalizar esse programa? Exatamente. Esse programa é chamado de Homem Sim, Consciente Também, foi iniciativa de uma delegada na cidade de Diadema, que vivia uma realidade muito difícil ali naquele bairro, naquela cidade. O que ela tentou tratar da mulher, a mulher muitas vezes é tratada, existem já programas, mas a situação não se resolvia, porque normalmente as mulheres, elas demoram ou elas insistem em ficar com o companheiro, o agressor, por vários problemas, né? Porque dependem financeiramente. Então ela sentiu, essa delegada, Renata Krupp, ela sentiu a necessidade de tratar o homem também, para que aquele contexto familiar mudasse. Então ela começou, muitas vezes a vítima chega na delegacia, ela relata a agressão que sofreu e vai embora sem registrar boletim de ocorrência. Porque quando fala, não, mas ele vai ter que vir na delegacia, não, então eu não quero.
porque ele é um homem bom. Normalmente era o que mais ela ouvia. Então ela ficava meio que sem ação, porque sem o registro de um boletim de ocorrência e a punição para o homem, o que ela iria fazer? Aí ela começou e falou, olha, então eu vou ligar para o seu companheiro, vou ligar para o seu marido e vou tentar entrar num consenso, descobrir o que está acontecendo que você vive apanhando e não quer separar dele. Ela começou e ela sentiu a necessidade, é preciso tratar o homem também. Né? O homem agressor precisa ser tratado, porque a família inteira adoece. Então, esse programa funciona da seguinte forma, já tem há 5 anos, os resultados dizem que menos de 1% volta a cometer agressão contra a mulher. Olha que fantástico. Dos que participam desse programa. Dos que participam do programa. Isso é maravilhoso. Porque ele se conscientiza. Porque até aqui a gente não tinha um resultado concreto de algum programa destinado a combater essa prática. Aí ela liga, aí ela convida para participar desse programa, porque ela coloca assim, eu quero tratar do seu problema. Né? Quem você é, por que você tem que cometer esse tipo de agressão, o que você sente. Aí tem assistente social, psicólogos, advogados, e ele é tratado num contexto. Eles choram, os homens, muitas vezes dá para se desconstruir essa ideia que ele foi criado também, de que o homem precisa ser aquela figura, né, que impõe respeito, machão. Agora, deputada, a senhora está tratando com esse programa, quer dizer, o programa trata de homens que já cometeram. E o que está sendo feito para a formação de um homem que não cometa esse tipo de crime? E aí eu volta à questão da cultura, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito, como eu defendo, nas escolas, com as crianças. Né, na família e depois nas escolas. É uma geração que precisa vir aí com outro contexto, né, pensando a sociedade de uma outra forma, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos. Esse é o nosso sonho, né, como mulher. Deputada, a senhora é coautora de um projeto, né, com o deputado Molon, sim. que retira a posse de arma do homem que tenha feito uma tentativa de feminicídio, algo assim. Eu tive o privilégio eu sou novata na política, é o meu primeiro mandato, e tive o privilégio já no primeiro mês de ter um projeto de lei aprovado. Sou coautora desse projeto. Agora, deputada, de qualquer maneira, a gente percebe que muita gente está apontando que a gente está num retrocesso em relação à questão de armas no Brasil. Sim. Por conta do decreto do presidente Bolsonaro, que é muito questionado. Quer dizer, um número maior de armas em circulação, e isso parece ser um consenso entre os que combatem o decreto, fatalmente vai gerar mais violência e não menos violência como se espera. Mas o bandido que acha que você está armado não vai atacar, etc, etc. No caso do feminicídio, ou do homem que pode comer, é pior ainda esse quadro. Né? Exato. Tanto que a quantidade de armas disponíveis. Tanto que essa lei aprovada tira do agressor, imediatamente o juiz tem 48 horas para pedir a apreensão, se ele tiver posse ou porte de arma. Porque às vezes é policial, às vezes ocupa uma posição de segurança e já está acostumado a intimidar a esposa ou a companheira desse modo. Aqui no Distrito Federal, anteontem, dia desses, enfim, um ex-policial matou a ex-mulher ou a ex-companheira, né? E de uma forma absolutamente estúpida. Exato. Porque ela não admitia terminar o relacionamento. Paulo, a gente precisa realmente, como eu vi no noticiário, e dar um basta nessa situação. Precisamos pensar... Que foi a palavra do principal jornal daqui, Exato. Que estampou na primeira página. Basta! A gente precisa pensar em punição, em políticas públicas, em tratamento, porque não é mais possível admitir que, em pleno momento que nós estamos vivendo, de tantas conquistas femininas, ainda os casos de feminicídio no Brasil estejam aumentando. Deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente gostaria de acompanhar mais esse tema. Eu tenho a impressão que, por ocasião lá
da audiência, quando é que está marcada? Então, a audiência Já vai... tem data? Acho que nas próximas semanas. Acho que nas 2 próximas semanas nós devemos marcar essa audiência, trazer essa delegada, que foi uma pessoa iluminada. Krupp, né? Isso, Renata Krupp. Renata Krupp. Foi uma pessoa iluminada e que esse projeto foi replicado em várias outras cidades do estado. E o meu desejo é que ele seja apresentado aqui, os passos desse projeto sejam apresentados aqui e que eles se espalhem por todo o Brasil. Muito obrigado mais uma vez, deputada. Parabéns pela Obrigada. iniciativa. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.